pessoal, gravando mais um vídeo, né? E dessa vez agora, o meu intuito, né, é fazer uma pequena reflexão sobre esse Jesus dessa atualidade. Se fosse colocar um tema, né, para essa mensagem, dessa reflexão, eu colocaria as características, né, desse Jesus hiper nos dias atuais. Para que você possa realmente entender aquilo que eu estou querendo realmente falar, quando eu coloquei e abordei realmente esse tema, eu estou querendo, na verdade, fazer uma pequena reflexão sobre como, né, a sociedade hoje, nos dias atuais, por intermédio de vários movimentos, né, humanista, relativista e tudo mais, afeta, né, a compreensão do que é de fato verdadeiramente Jesus Cristo, né? Ah, Existe três características, né, que eu vou estar aqui desenvolvendo em rápidas palavras. O vídeo acho que não vai durar, acho que mais do que 10 minutos. Vou tentar ser breve em relação a esses comentários. Mas o que a gente vê diante da sociedade, né? Esse Jesus hippie, né? Esse Jesus paz e amor, é o Jesus, na verdade, é desenvolvido, né, na consciência diante da sociedade, que é óbvio, né, que ele é desprovido de quaisquer característica mencionada verdadeiramente nas Escrituras, mas é um Jesus construído a partir das ideias, né, das próprias alternativas dos meios sociais hoje. As pessoas tendem, na verdade, a criar, ou tendem, na verdade, a criar o seu próprio Jesus e defini-lo ele, né, de acordo com a sua preferência, de acordo com o seu próprio gosto. Vou citar uma característica bastante simples. Sabe aquela família que vai àquele determinado restaurante, chega lá, né, o garçom, né, se aproxima tudinho, e aquele indivíduo se aproxima daquele garçom e diz assim: olha, me dá um cardápio aí, né? E o garçom dá o cardápio para ele e ele vai escolher ali a sua comida, né, de acordo com o seu próprio gosto e com a sua preferência. Na atualidade, né, essa leitura que se faz a respeito de Jesus é desse mesmo jeito, né? Jesus, para que ele possa de fato existir, né, ele de fato ele tem que possuir essas mesmas características que eu gostaria que ele realmente tivesse. Um Jesus que não condena, evidentemente, um Jesus amoroso, né, mais amor do que mesmo justiça, um Jesus simpatizante, né, um Jesus progressista, um Jesus que não condene, um Jesus, de certa forma aí, que ele não faz qualquer distinção entre religião, né? Um Jesus que ama a todos, um Jesus que simplesmente ele simpatiza realmente com todo, com qualquer tipo de caráter, qualquer tipo de personalidade, enfim. Então, essa característica que eu selecionei são três, né, que eu queria realmente destrinchar por você. Destrinchar aqui realmente nesse vídeo. Primeiro, a primeira característica desse Jesus hiper, ele não é igual àquilo que as escrituras falam, que Jesus, né, ele é o bom pastor. Não, de maneira nenhuma. O Jesus hiper, né, construído sobre a alternativa de várias pessoas hoje, ele é o pastor bom e não o bom pastor, que é bem diferente. Existe diferença, Eduardo? Claro que existe. Eu vou te explicar por quê. O bom pastor, geralmente, é aquele pastor que ele tende, na verdade, a passar para as suas ovelhas aquilo que Deus verdadeiramente entregou para ele, né? Esse é o bom pastor. E não aquilo que necessariamente as ovelhas ele precisa, né? Não necessariamente aquilo que ele precisa ou almeja ou deseja, não. Ele cumpre, na verdade, a necessidade, principalmente espiritual, das suas ovelhas. Já o pastor bom, ele é justamente o oposto, né? Quando ele vai pregar, quando ele vai atuar, né, ele tende a ser realmente um mercenário, ele tende a ser um cara que ele vai dar às suas ovelhas não aquilo que ela precisa, mas aquilo que as ovelhas escolhe, na verdade, ter. Então, são duas distinções completamente e realmente diferentes. Então, você vê pastores como David Leonardo, Victor Azevedo, Tiago Brunet,
Tem muitos desses pastores aí que pregam, de certa forma, um evangelho antropocêntrico. Não existe santidade, não existe arrependimento, não existe pecado, não existe nada disso. Não existe santidade, essas coisas é tudo do passado, essas coisas já caíram realmente de moda. Então a moda agora hoje é dizer mais ou menos o seguinte: você tem a mesma importância que o próprio Jesus. É isso. Então você é um espelho de Deus, você é uma pessoa, na verdade, que tem os mesmos privilégios que o próprio Jesus, né? Estatisticamente, em termos de importância, você na balança onde Cristo está, você tem o mesmo peso que o próprio Cristo, né? Então você tem várias músicas aí que faz, né, esse tipo realmente de apologia, e ele é de fato aplaudido por muitas pessoas. Uma outra característica desse Jesus hiper é que ele não condena ninguém. Sabe aquela frase que a gente constantemente escuta, né? Irmão, mas a gente não deve julgar, né? Irmão, mas Jesus, a gente não deve julgar, só que quem julga é Deus. Só que, no mesmo tempo, quando as pessoas dizem que quem julga é Deus, as pessoas deveriam, de fato, se sentir-se intimidadas, né? Tomando, né, como base geralmente em Mateus capítulo 7 verso 1, que diz assim: que não julgueis para que não seja condenado, não condene para que não seja condenado, e esquecendo que João, né, no capítulo 7 24, ele diz assim: julgai todas as coisas segundo a própria justiça de Deus. Então existem distinções completamente diferentes. Então você tem um Jesus que não julga ninguém, um Jesus que não existe santidade de ninguém, não existe, na verdade, distinção entre religião outro. Um Deus que não julga caráter. Você pode ser homossexual, você pode ser lésbica, você é livre para fazer o que vocês quiserem. Vocês são livres, né, para tomar suas próprias posturas. Vocês são livres. Não existe ética absoluta, não existe valores absoluta. Pode beber, pode farrar, pode se prostituir, pode adulterar. No final das contas, Jesus é amor, gente. Então é justamente isso que eu estou querendo realmente dizer. Esse é o Jesus hiper, que geralmente as pessoas entendem de que Jesus de fato realmente é. Um Deus que não condena, um Deus que não tem senso de justiça. Quando é senso de justiça, né, geralmente é quando alguém, um assassino, né, ou um cara dessa mesma envergadura vai lá e mata um filho, né, ou estupra, aí pronto, aí o senso de justiça, né, ele, na maioria das vezes ele é despertado. Mas quanto se diz respeito ao próprio caráter, à própria personalidade, à própria ética, fala da ética realmente é cristã, não, esse negócio Jesus não julga. Essas coisas, se as pessoas tivessem, na verdade, que escrever lá em Mateus capítulo 16, né, e verso 24, diz assim, onde Jesus ele diz assim: quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A leitura, se as pessoas fossem escrever hoje a Bíblia, hoje, era justamente isso: quem quiser seguir após mim, faça aquilo que deseja o seu próprio coração e siga-me. Era justamente, completamente ao contrário. Quanto à leitura que as pessoas fazem a respeito desse texto, né, as pessoas poderiam dizer assim: irmão, mas esse texto aí ele tem a ver com o passado, né? Isso aí ficou no passado. Né? A Bíblia hoje, né, se modernizou, a gente tem que ter ou estar de acordo com a nossa própria cultura, de acordo com a nossa própria concepção de vida. Isso aí está no passado. O que importa, na verdade, é que a gente vivamos hoje. Né? Hoje, esse justamente é o próprio presente. Então, é justamente esse Jesus dessa própria concepção. É um Jesus que não julga ninguém, é um Jesus que está na Umbanda de Candomblé, outro dia está no Espiritismo, outro dia é o Jesus que está em outras religiões, né? Outro está num pagodezinho, outro dia o camarada está lá em um cabaré, desculpe o termo. Então é justamente esse Jesus, um Jesus que não julga ninguém, não condena ninguém. Então é justamente esse Jesus que é desprovido, né, verdadeiramente de justiça. Esse é o amor, né? Deus, de fato, é realmente o amor. Então esse enaltecimento, né,
desse amor que geralmente é postulado por esse Jesus. E por último, né, para me terminar, é um Jesus ídolo. Quando eu falo de ídolo, né, que é geralmente entoado nessa sociedade, não é aquele Jesus, não é aquele pedaço de madeira, aquele pedaço de telha que você coloca lá na sua estante, coloca aquela velhinha para fazer orações. Não, esse não é o ídolo que eu estou querendo dizer. O ídolo que eu estou querendo realmente falar é justamente aquele que aparece em programas de auditórios, né, onde faz aquelas canções, faz aquelas pessoas realmente se delirarem, muitas vezes até chorarem em relação àquela cultura. A sua interferência, na verdade, é só com a sua arte, né? É só com a sua concepção de vida, essa interatividade com o público é só com sua forma artística, né? Esse é o ídolo, né? É interessante que C.S. Lewis, quando ele tem uma frase realmente célebre, que ele diz assim: quando o amor se torna um Deus, né, ele vira de fato realmente um demônio. Não? Então as pessoas, na verdade, tendem hoje, né, a valorizar mais o amor de Deus do que mesmo a sua justiça. Esquece, de certa forma, a sua própria justiça. Na verdade, na concepção nos dias atuais, não existe justiça. Né? Para que santidade? Né? Essa questão de santidade ficou no passado, é só para o passado. Essas coisas de santidade, de pecado, de viver uma vida íntegra dentro de Deus, isso é tudo coisa de religioso, né? Isso é coisa de gente que está dentro da bolha, né? Essas pessoas que estão dentro realmente fora praticamente dos padrões realmente sociais, é justamente isso, né, que a sociedade realmente transfere. É interessante que o R, né, o R6 Pro, ele tem uma frase que ele é célebre, que ele justamente representa o que de fato essa sociedade, né, a leitura, ou seja, ele representa o que de fato a nossa sociedade relativista, humanista, ela enxerga Jesus, né? E R6 Pro, ele diz mais ou menos o seguinte, ele diz assim: o Deus que é todo amor, toda graça, toda misericórdia, sem nenhuma soberania, sem nenhuma justiça, sem nenhuma santidade e nenhuma ira, na verdade, esse Deus é um ídolo, de fato. Um Deus que ele é desprovido de santidade, um Deus que é desprovido de soberania, um Deus que é desprovido de santidade, um Deus que não exige, de certa forma, dos seus seguidores ou daquelas pessoas que apaziguam ou simpatizam com o seu caráter de amor, né, e vive uma vida realmente dissoluta sem que haja, de certa forma, consequências eternas. De fato, esse é um ídolo não construído, né, sobre a partir do ponto de vista divino, mas construído a partir da própria perspectiva realmente humana. Na verdade, ídolo, né, é justamente isso, né? O ídolo é quando você vai construir, na verdade, esse pilar, né, esses pilares voltados à idolatria, você constrói de acordo com a sua própria imaginação. Agora imagine se sua imaginação for podre, né, for uma imaginação caída, né, deslacerada pelo próprio pecado, né, o que vai construir o ídolo, né, de acordo com seus próprios desejos, de acordo com as suas próprias carnalidades, de acordo com os seus próprios prazeres, né? Então a gente vê aí um Jesus hiper, relativista, humanista, ecumenista. Você vai ver Jesus de todo tipo. É por isso que Jesus hoje virou praticamente um prato de comida, né, que você serve num restaurante, onde as pessoas vão e simplesmente ali come, né, de acordo com o seu próprio gosto, de acordo com as suas próprias preferências. Então Jesus nas Escrituras, ele não serve para os dias atuais, né, mas em que esse Jesus que tanto, na verdade, fez com que a humanidade, né, ensinou, pregou, né, para que os seus discípulos ele entregasse a mensagem salvífica realmente da cruz. Esse Jesus, de fato, ele está sendo esquecido nos dias atuais, né? Esse é o Jesus hiper dessa nova geração. Um Jesus que não se preocupa com religiões, né, que vai contra os seus princípios, um Jesus completamente comunista, que tolera tudo, que engole tudo e que não exige nada dos seus fiéis. Esse é o Jesus descaracterizado e desprovido de qualquer
verdadeiramente de santidade. Esse é o Jesus.